E do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5. Os irmãos têm tempo aí para achar este texto. 1 Coríntios capítulo 2, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E a minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém, meus irmãos? Poderia definir aqui o tema de nossa mensagem hoje como a pureza do Evangelho revelada no ministério de Cristo. E nós precisamos entender este segundo capítulo. O Evangelho centraliza-se na morte de Cristo, é parte do plano eterno de Deus e é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Nós podemos dividir o capítulo 2 em 3 quadrantes, em 3 partes. Do versículo 1 até o versículo 5, Paulo fala sobre a obra de Cristo na cruz. Dos versículos 6 ao versículo 9, ele fala do eterno plano de Deus Pai. E dos versículos 10 ao versículo 16, ele fala da ação do Espírito Santo. O capítulo 2, ele fala sobre a economia da Trindade na salvação. É uma expressão realmente teológica, a economia da Trindade. Por quê? Porque nós entendemos, nós sabemos que Deus é um ser que ele é composto por 3 pessoas divinas. Então, o ser de Deus, ele é composto por 3 pessoas divinas, enquanto a nossa natureza é composta numa linha dicotomista por 2 essências, o corpo e alma, o corpo e espírito, e o tricotomista é corpo, alma e espírito, 3 essências. O ser de Deus, ele é composto por 3 pessoas divinas. E no plano de salvação, na obra de salvação, Deus, ele se manifesta na salvação nas suas 3 pessoas. E aí nós chamamos na teologia de economia divina, onde cada pessoa da divindade realiza um propósito para nos salvar, para salvar a humanidade. E o apóstolo Paulo traz esse entendimento da ação, do ministério de Cristo que nós vamos abordar nessa noite, do plano eterno de Deus Pai e da ação do Espírito Santo para resgatar o homem do pecado, para salvar o homem da condenação eterna. O Evangelho de Cristo tem o poder para transformar vidas. Os irmãos lembram que na igreja de Corinto, ela estava dividida em grupos, cheios de pecado e de mundanismo. Esse pecado e mundanismo invadiram a igreja. Ao decorrer de todo o capítulo 1, o apóstolo Paulo mostra que não existem motivos para que os irmãos dividissem em partidos. O evangelho é um só, e os ministros que passaram por ali pregaram o mesmo evangelho.
Então não existia motivo da igreja estar dividida em partidos, porque o evangelho é um só. E os ministros, aqueles que passaram por ali, nós podemos mencionar ali o próprio apóstolo Paulo, foi o fundador daquela igreja, Apolo, né? Eles estavam pregando o quê? Um Cristo. Então Cristo não estava dividido, não havia motivo da igreja estar dividida. Mas o pecado e o mundanismo estavam entrando dentro da igreja e causando divisão. Para que os irmãos lembrem aí essa noção que o apóstolo Paulo fala, que não havia motivos, porque tanto judeus como gregos, né, no capítulo 1, versículo 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é o poder de Deus, poder e sabedoria de Deus. Então, não existe divisão, e ele usa dois povos ali, os judeus e os gregos, e mostra mesmo de nações diferentes, aqueles que receberam a Jesus Cristo pela pregação, são unidos em Cristo. E os irmãos também devem lembrar que existia grupos, esses grupos foram mencionados pelo apóstolo Paulo, uns dizem eu sou de Paulo, os irmãos lembram? Outros dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou de Apolo, e outros diziam eu sou de Cristo. E nenhum daqueles grupos estava certo, todos estavam errados. Você imagina o apóstolo Paulo, como nós mencionamos, o apóstolo Paulo falar que o grupo que estava defendendo a ele estava errado. E ele dizia, vocês estão errados. Eu não dei autorização para vocês falarem em meu nome. E o que vocês estão defendendo não é o evangelho de Cristo Jesus, está errado. Esses grupos, eles queriam influenciar a igreja para fazer parte do seu partido, aqueles 4 grupos. A igreja em Corinto estava sendo influenciada pela filosofia misturada com o evangelho de Cristo, com a sabedoria humana. Vocês lembram que entre aqueles partidos tinha o partido de Apolo, e Apolo era da cidade de Alexandria e queria fazer com que o evangelho se tornasse uma filosofia, um idealismo, não é mais um ideal. E o apóstolo Paulo exorta ali aqueles irmãos que não é pela sabedoria humana, e a sabedoria humana não pode alcançar a salvação e nem o plano de Deus, mas o próprio Deus, por sua sabedoria, manifestou a salvação em Cristo Jesus, e por intermédio do evangelho de Cristo o homem é salvo. Por isso ele diz, não por palavras persuasivas, com sabedoria humana eu vim diante de vocês. E é interessante, meus irmãos, porque a igreja de Corinto, se parece muito com a igreja contemporânea, muito com a igreja dos nossos dias. Por exemplo, no século XIX, a igreja sofreu uma influência da teologia liberal, ou liberalismo, que tentou relativizar os ensinamentos bíblicos, buscando fazer uma ponte entre o racionalismo ateu, crítico, cético e a teologia ortodoxa, e causou um grande e terrível mal. Vamos entender aqui, por que isso, quando nós olhamos, é tão ruim a teologia liberal? Porque ela faz com que olhemos para a Bíblia não como nossa regra de fé e prática. A gente na teologia liberal, os pastores, os teólogos que pregam, eles não veem a Bíblia como autoridade. Isso, meus irmãos, é algo terrível,
quando nós cristãos não olhamos para a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. E isso aconteceu na igreja de Corinto. E isso aconteceu no século XIX, com a teologia liberal. Então, ela tenta tirar a autoridade das Escrituras e colocar em quem a interpreta. Observe, vê que terrível. Então, assim, se eu interpretar a Bíblia, se eu quiser interpretar esse texto desse jeito, para mim esse jeito que eu interpretei é verdade. Então, quem está interpretando é mais importante do que o que a própria palavra está dizendo. E eu posso interpretar de forma errada se eu não usar as ferramentas corretas, né? Então, nós podemos interpretar a palavra, mas nós precisamos usar as ferramentas de interpretação. Quando nós vamos para as leis, existe a forma correta da interpretação da lei, né? A hermenêutica usada para essa interpretação. Então, quando alguém que vai estudar a lei, ele tem essa forma de interpretativa para saber o que a lei está dizendo. Nós, às vezes, leigos, não compreendemos o que lá a Constituição está dizendo em determinado artigo, mas quem estuda as regras de interpretação sabe muito bem o que está dizendo, o que está sendo dito lá. Então, nós precisamos também da regra correta de interpretação bíblica. Então, o grande dano da teologia liberal é fazer com que os nossos corações não olhem para a palavra de Deus como autoridade final nas nossas vidas como cristãos. Sabe qual é a bússola da vida do cristão? É a Bíblia. Sabe qual é a autoridade final na vida do cristão? Não é o pastor, não é a denominação que ele está. A autoridade final e a autoridade máxima na vida do cristão é a palavra de Deus. Ela é nossa regra de fé e prática. É a palavra de Deus que revela nosso Senhor Jesus Cristo, que fala de seu sacrifício, que nos leva a entender a verdade de Deus e que leva o homem para a salvação. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele vai dizer no versículo 1, né? Irmãos, quando eu fui ter convosco anunciar os tesouros de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria. O próprio apóstolo Paulo, para os irmãos entenderem, era o mestre da lei, uma pessoa que sabia usar as figuras, usar a retórica. Ele foi criado aos pés de Gamaliel e era um cara que podia usar todo o conhecimento filosófico para vir com palavras persuasivas humanas, mas ele disse: eu não fui pregar o evangelho para vocês usando esses recursos. Eu fui pregar o evangelho e me concentrei em falar da centralidade desse evangelho, que é Jesus Cristo crucificado. E nós vamos entender mais na frente a importância de nós entendermos esse evangelho puro. Então, qual é o problema, pastor, da teologia quando ela se mistura com a filosofia? Nenhum problema quando a filosofia ela é serva da teologia, mas ela se torna um grande problema quando a teologia é colocada como serva da filosofia. Então, a sabedoria humana, ela não pode subjugar a verdade da palavra de Deus. Ela não deve subjugar a palavra de Deus. Isso, meus irmãos, nós precisamos compreender que o evangelho ele não deve ser misturado. Pastor, eu não posso estudar?
Eu quero até abrir um parênteses. Eu não posso fazer uma faculdade, eu não posso fazer um mestrado, um pós-graduação. Pode, deve. Estude e se capacite. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que aquilo que é necessário para a salvação do homem, a sabedoria humana não pode fornecer. O que o homem sabe é loucura na presença de Deus em relação ao plano de salvação. Então, o conhecimento humano não é capaz de promover salvação, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No século 20, nós estamos vendo Corinto lá e nós estamos vendo nós aqui, né? No século 20, nós sofremos influência da teologia liberal, nós temos sofrido nos nossos dias a influência da teologia liberal. E no século 20 a igreja foi influenciada por uma teologia da libertação. Essa teologia era uma ideologia política, se voltando puramente para o social. Isso acabou, isso tem acabado com as igrejas europeias. Por quê? Porque as igrejas europeias disseram: vamos pregar o evangelho integral. E o evangelho é integral. Ele cuida do espiritual e ele cuida daquilo que a pessoa tem necessidade. Se ele tiver falta de roupa, nós vamos providenciar. Mas o problema é que a igreja se perdeu no social. E ela começou a fazer um trabalho puramente social, sem levar em consideração a pregação do evangelho. Era uma estratégia. Você faz a ação social para que você tenha a oportunidade de pregar, de anunciar para as pessoas o que mais elas precisam na vida. O que mais uma pessoa precisa na vida? Paz com Deus. Paz com Deus. Porque no íntimo de nós, meus irmãos, no nosso íntimo, todo mundo sabe disso. Às vezes a gente não fala em voz alta porque dá medo. Mas no nosso íntimo, um dia, todos nós vamos prestar conta. Todos nós vamos prestar conta das nossas vidas diante de Deus. Você sabe disso, não sabe? Nós vamos prestar conta das nossas vidas. Você sabe o que é desesperador para alguém que sabe disso, que vai prestar conta? É não ter a certeza de que será perdoado, de que será inocentado. Mas aqueles que ouviram o evangelho, se arrependeram dos seus pecados, sabem que serão justificados na presença de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Sabem. Nós sabemos. O ímpio sabe. A pessoa que está embriagada, a pessoa que está sobre influência de drogas, no mais profundo, vamos dizer, nível dessa influência, lá, ele, em seu coração, ele sabe que um dia ele vai prestar conta diante de Deus. Talvez ele esteja vivendo mergulhado no pecado, tentando fugir dessa realidade. E tudo que as pessoas precisam, meus irmãos, é a esperança que nós temos. A esperança que o evangelho dá. A paz com Deus. Nós vamos estar no tribunal de Cristo, justificados pelo sangue de Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, qual era o problema, pastor, de investir no social? Isso parece bonito, isso parece até verdade. Mas eu esqueci de citar aqui, chegou ao ponto de Leonardo Boff, que era um dos mentores dessa teologia, afirmar que a conversão nada mais era do que a justiça social. Bonito, né?
Olha, uma pessoa convertida é alguém que se entrega ao social. Bonito. Jesus Cristo foi de social, Jesus Cristo foi. Mas qual é a principal missão de Cristo? Ir buscar e salvar aquele que estava perdido. E a igreja não pode perder esse foco. Isso parece bonito, isso parece até verdade, mas a vida cristã é vertical e horizontal. Eu tenho dito isso para os irmãos aqui, vou explicar. Que o nosso relacionamento é com Deus, e o nosso relacionamento depois é com os irmãos, os próximos. Nós vamos demonstrar nosso amor a Deus para com o próximo. Mas nós precisamos desse relacionamento com Deus para que a gente tenha relacionamento com o próximo. E sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Não é só fazer as boas obras ou achar que pelas boas obras nós vamos ser salvos. Mas nós devemos entender essa horizontalidade, né? E vertical, né? Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com os nossos irmãos. A vida cristã, ela não é dissociada, não podemos dissociar. E a teologia da libertação, ela fez uma bagunça aí. O próprio Jesus fala, em Mateus capítulo 4, ele diz, e ele porém respondeu, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O ser humano precisa de alimento, precisa, mas ele precisa mais de relacionamento com Deus do que de alimento. Ele precisa mais de um relacionamento com Deus do que de alimento. Então, o ser humano, isso foi uma das coisas que entrou na igreja. Era sempre Cristo e mais alguma coisa, como era a igreja de Corinto. Em Corinto também ela ainda estava envolvida com o experiencialismo. Isso palavra difícil, né, pastor? Eu treinei lá em casa para não gaguejar aqui com os irmãos. Tente dizer 3 vezes rápido. Então, é a experiência. No século 21, olha, já está pertinho aí, já saímos dele, né? Ou estamos nele ainda. A igreja, ela sofreu a influência do neopentecostalismo, abandonou a doutrina e abraçou a experiência pessoal e emocional. O que era isso, pastor? Não, se você não sentir uma alegria no culto, se você não sentir alegria, se uma felicidade enorme não entrar no teu coração, você não teve uma experiência com Deus. Se você não chorar, se você não se emocionar, você não teve uma experiência com Deus. As pessoas, elas queriam ter uma experiência emocional, uma experiência sobrenatural para achar que realmente elas têm um relacionamento com Deus. Meus irmãos, isso vem da antropologia. Isso está na nossa cultura. Os nossos pais, os nossos avós, eles tiveram envolvimento com a pagelança, tiveram envolvimento com a macumba. E é muito fácil no estudo humano, o ser humano agregar, né, segregar a religião, agregar mais elementos religiosos. Então, ele precisava receber, cair sobre ele um espírito, para ele entender que
sentir uma coisa, uma tontura, um negócio, para ele entender que ele estava sendo escolhido por Deus. Ele precisa, a pessoa que está pregando precisava mudar a voz, mudar a tonalidade da voz. Entende? O experiencialismo precisava de uma experiência. E nós, meus irmãos, como brasileiros, nós precisamos abandonar isso. Pastor, eu não posso me emocionar? Pode, meu irmão, pode se emocionar sim. Mas não seja a emoção o carro-chefe. Nosso carro-chefe o que é? Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Qual é a nossa vitória? Eu tenho até mais para frente nós vamos falar nisso. Onde está a nossa vitória? Onde está a tua vitória? Por que você é uma pessoa vitoriosa? Porque Cristo morreu lá na cruz do Calvário. Porque Cristo te chamou para a redenção de filho. Por isso que nós somos vitoriosos em Cristo. E não por uma experiência emocional que nós tivemos. Embora possamos nos emocionar com alegria na presença de Deus, não são as experiências pessoais que garantem a salvação. Essa vitória é sim a fé firmada em Cristo Jesus. A nossa vitória é a fé firmada em Cristo Jesus. Por último, a igreja em Corinto, ela estava vivendo o paganismo. E essa aí chegou nos dias de hoje mesmo. A igreja está vivendo um paganismo. Hoje a igreja está se transformando em uma fonte de lucro. O evangelho não é mais pregado para a salvação, mas de acordo com mais do que de acordo com o que o público quer ouvir. Você já prestou atenção em alguns pastores que gostam de pedir dinheiro, pedir oferta? Que não existe uma palavra ruim, uma palavra assim, cria vergonha, larga o teu pecado de mão, você está bom de se converter. Você ouve eles falarem isso? Deus tem uma bênção na tua vida. Você é algo especial, né? Alegria, fortuna, riqueza vem sobre a tua vida. Eles não pregam uma palavra exortativa, mas eles pregam aquilo que o público quer ouvir, meus irmãos, e nem sempre o que nós queremos ouvir é o que nós precisamos. Nem sempre o que nós gostamos de ouvir é o que nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir as palavras de exortação, confronto dos nossos pecados. Nós precisamos ouvir a palavra também de esperança da salvação em Cristo Jesus. E as pessoas, meus irmãos, elas estão pagando caro. E elas pagam para esses pastores, para esses falsos mestres, eles pagam caro para ouvir o que elas querem ouvir. Você está compreendendo? Pagam caro. E o evangelho está se tornando um mercado. E o paganismo era exatamente isso. Um mercado. E como eu falei, nem sempre o que queremos ouvir é o que precisamos ouvir. Eclesiastes capítulo 7, versículo 5, é um texto maravilhoso, eu gosto muito dele. Ele diz assim: é melhor ouvir a repreensão de um sábio
do que ouvir alguém a canção do tolo. É melhor ouvir a repreensão do que ouvir uma canção bonita que agrade ao coração. Então chegamos ao que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. Versículo 2 diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Os crentes de Coríntios queriam Cristo e mais alguma coisa. Os crentes atuais parecem também que querem Cristo e mais alguma coisa. Mas tudo que precisamos na vida cristã, para uma vida cristã vitoriosa, é a mensagem da cruz. Tudo que precisamos, tudo que você precisa para uma vida vitoriosa é a mensagem da cruz. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo substituiu a tua vida. Cristo morreu no teu lugar de condenação. Cristo morreu lá na cruz. Cristo, na cruz, ele deu a sua vida para você. Você recebeu a vida de Cristo lá na cruz do Calvário. Cristo cumpriu a lei. E o que era impossível para nós, Cristo cumpriu por nós lá na cruz do Calvário. Cristo na cruz, ele nos livrou do inferno. Cristo na cruz, ele garantiu o direito de sermos chamados filhos de Deus. A morte de Cristo na cruz garante toda a vitória que o crente precisa para toda a sua vida. A centralidade do Evangelho não está no homem, mas está na morte de Cristo na cruz. Às vezes nós pensamos que nós somos o centro da vontade de Deus. Eu até ouvi um pastor falar que o crente é o centro da vontade de Deus. Meus irmãos, o centro de todas as coisas é Cristo. Cristo, ele é o centro das nossas vidas. Cristo é o centro do Evangelho. E a morte de Cristo lá na cruz é o centro da pregação do Evangelho. Só uma história para os irmãos fixarem esse entendimento. Isso também resume o que o apóstolo Paulo fala dele mesmo. Tinha um pastor alto, grandão, que ele pregava numa igreja. E atrás, no mural da igreja, tinha uma cruz. Mas ele pregava ali e ele era alto. E um dia, aquela igreja estava de conferência e convidaram um pastor. Pequenininho, baixinho. E ele começou a pregar naquela igreja. E como aquele homem era pequeno, a cruz que estava no mural, linda, né? No mural atrás dele era vista. E uma menina, observando, diz: olha, mãe, com esse pastor a gente consegue ver a beleza da cruz. A mensagem, meus irmãos, o importante da mensagem não é o pregador. A importância da vida cristã não é o cristão. A importância da mensagem é a própria mensagem. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. O importante não é quem prega, mas é a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo diz: eu mesmo não vim com sabedoria de homens, e nem com palavras eloquentes de sabedoria, mas eu vim pregando Cristo. Eu vim pregando a cruz de Cristo, a mensagem da cruz.
Aplicação prática dessa mensagem: pregue a pura e simples mensagem do Evangelho. Sabe, às vezes a gente fica assim, mas eu tenho vergonha. Hoje de manhã nós estávamos falando, né, irmão Neto, sobre ir de pregar o Evangelho. Meus irmãos, nós não precisamos inventar nada. Nós precisamos simplesmente falar do Evangelho de Cristo, como é, sem mistura, sem precisar enfeitar, e falar do poder do Evangelho na vida das pessoas. Pregue a mensagem pura e simples do Evangelho. Quando eu anotei isso aqui, me lembrando de duas pessoas, João Batista e Jesus. Eu digo o profeta messiânico, né? Era a voz que clama no deserto. E eu fiquei lendo para ver, rapaz, que palavra que ele vai usar para me usar, para pegar o Evangelho para as pessoas. Mas ele usou uma palavra muito poderosa para converter as pessoas. E as pessoas iam no deserto ouvir ele pregar e se batizavam. Era uma palavra esplêndida. Sabe o que ele disse? Arrependei-vos e convertei-vos, porque está perto o reino de Deus. E as pessoas ouviam aquela mensagem, elas se arrependiam dos seus pecados, eram batizadas, elas estavam dizendo: a partir de hoje a minha vida, ela tem um novo propósito. É isso que significa a simbologia do batismo. Tem um novo propósito, um novo rumo. Vou mudar de direção aqui. E aí João Batista vai e diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus veio pregando. Eu digo: agora nós vamos ouvir uma mensagem, né? O pastor dos pastores, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis vai pregar, irmão Lourenço. Rapaz, ele vai dizer um negócio diferente aí, de que nenhuma coisa na Bíblia tem ainda. Qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou. E as prostitutas e os ladrões e os pecadores ouviam essa mensagem. Eles se arrependiam dos seus pecados e eram salvos. Meus irmãos, para a glória de Deus, nós também ouvimos essa mensagem. Para a glória de Deus, nós também temos ouvido essa mensagem. Nos arrependemos dos nossos pecados e nós somos salvos. Mas as pessoas do mundo, as pessoas aqui em Grajaú, os moradores de Grajaú, eles precisam ouvir essa mensagem também. Pura e simples. Que te salvou, que me salvou, que chegou até nós, ela precisa ser contada pelos crentes atuais, sem mistura. Então pregue a palavra, a mensagem pura e simples do Evangelho. Outra aplicação as pessoas precisam da salvação. Às vezes a gente olha para alguém que tem um carro melhor do que a gente, uma casa melhor do que a gente, tem mais dinheiro do que a gente. Essa pessoa não precisa de mais nada. E você nem imagina que ela é infeliz, que ela não tem paz.
que ela vive uma vida angustiada porque ela não tem a salvação em Cristo Jesus. Prega o evangelho para ela. Colega de trabalho, os familiares, os vizinhos. Sabe, o evangelho ele muda as pessoas, ele tem o poder para transformar. O apóstolo Paulo fala que eu não vim com palavras persuasivas, mas eu vim com poder, né? O Espírito Santo tem poder. O evangelho é o poder que muda a vida das pessoas. Não tem nada, meus irmãos, no mundo, ressocialização nenhuma, programa de ressocialização nenhuma que mude o caráter humano, nada que, nenhuma ação social, nenhuma reeducação social é capaz, nenhuma instituição humana é capaz de mudar a natureza humana, mas o evangelho é capaz de mudar a nossa natureza. É ou não é verdade? Não mudou a tua vida? Não mudou quem você era? Não mudou cada um de nós? Não é real? O poder da palavra de Deus em mim e você não é real? É real. As pessoas precisam, o que as pessoas precisam é do evangelho de Cristo Jesus. Deixe de olhar para si mesmo e olhe para Cristo. Você nunca vai saciar as tuas vontades, nunca vai ser satisfeito se você ficar olhando só para você. Mas quando você deixa de olhar para você, você passa a olhar para Cristo Redentor, você é uma pessoa satisfeita. Então, às vezes, nós corremos atrás de nossos desejos, de nossos sonhos, de nossos planos, mas tudo que nós precisamos é olhar para Cristo e procurar fazer a vontade dEle e viver para Ele. Eu gosto muito daquele texto do apóstolo Paulo que diz: porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E quando nós entendemos que você, o que você tem pertence a Deus, o que você pertence a Deus, a tua vida, os teus pensamentos, as tuas emoções pertencem a Deus, e quando você entende isso e coloca à disposição a tua vida para servir completamente a Deus, você é uma pessoa satisfeita. Mesmo que você não tenha tudo que você quer, mesmo que você não tenha tudo que você deseja, você é feliz. Não é verdade, meus irmãos? Você tem todas as coisas, você tem tudo que você quer, mas nós temos Cristo e nós somos felizes, nós somos realizados. Então deixe de olhar para si e olhe para Cristo. Deixe de ver para você mesmo e viva para Cristo. E o último, aplicação prática ou desafio é: leia a Bíblia e conheça mais da mensagem da cruz. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos